Uma saudação amistosa a todos os membros do canal, agradecendo a vocês o carinho da audiência e também a presença nesse círculo, não só de amizade, mas também de conhecimento, de informação sobre a contabilidade, sobre o conhecimento geral, sobre a filosofia, sobre a ratiocinandi scientia, que não é apenas a contabilidade científica, como também todo o conhecimento, o qual nos eleva para Deus e nos faz também entender um pouco da eternidade, tá certo? Queria agradecer a vocês a presença no canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o termo e o conceito do vereador, a função do vereador dentro do âmbito contábil. Na realidade, a função e o conceito de vereador são funções contábeis, não são funções nem só administrativas, nem jurídicas, muito menos políticas, são funções contábeis. Caso você goste desse assunto, você compartilhe para os seus amigos, né? Dê já um like aí no canal, faça a sua inscrição, é uma honra, um prazer muito grande poder falar na mídia social e falar um pouco com você. Pois bem, a tese que nós viemos trazer é realmente comprovada que o vereador ou a função de vereança são funções patrimoniais. Vamos ter que voltar um pouquinho na história para entendermos bem qual que seria a missão ou a finalidade da, não digo profissão, mas da função, né, dessa atividade do vereador. Primeiramente, a atividade, a ação de vereança havia sempre nas gestões públicas, desde Suméria Antiga e Egito Antigo, na palavra ou no termo de assessor, o assessor do Egito Antigo. E assessoria em Sumério, o conselheiro, né? Aquilo que no mundo hebreu era chamado de sátrapa, ou seja, era um contador com uma habilidade especial, era como se fosse um perito que conseguia aconselhar a administração, ou dar um palpite à gestão do imperador, do rei, do tirano, seja lá o que for, o que deveria fazer em matéria patrimonial. Então a primeira função especial do conceito era totalmente envolvida à contabilidade. Primeira coisa é esta. Só que o termo de vereança, no sentido literal, mas o termo vereança, literalmente dizendo, ele surge na Grécia Antiga por um grupo que era formado por contadores. O nome do grupo era os 10. Na realidade, haviam 3 tipos de conselho em Grécia Antiga, todos 3 formados por contadores. Um conselho que era formado por 30 pessoas, tá certo? Eram todos com finalidades contábeis. Tinha também o conselho especificamente que funcionava igual uma Câmara Municipal hoje, nos termos modernos do país. E tínhamos também um outro grupo que era nomeado por pessoas comuns. Inclusive o conselho que julgou Sócrates, havia membros lá que eram desse grupo também de contadores, né? Havia os 500, depois havia os 300, como alguns chamavam, depois os 30, como alguns chamavam, que era o conselho menor, e os 10, que especificamente era a função que nós vamos traduzir como a função de vereança, apesar que todos os 4 grupos tinham essa mentalidade de fiscalização. O termo fiscalização, ele será utilizado em política pública ou área social igual à função de auditoria. Você tem uma gestão, a gestão não pode ser feita de qualquer maneira, administração pública, e você tem um grupo para criticar essa gestão e fazer com que ela possa desenvolver elementos com mais eficácia e mais seriedade. Então, essa que era a questão. Para restringir o poder político na mão do gestor, ou do imperador, do dono daquelas terras, daquela região ou daquele poder, se tinha um grupo para que pudesse não só criticar, mas também restringir essa função e fazer com que ele pudesse utilizá-la em prol da democracia ou em prol da comunidade, ou com menos posição autocrática possível, menos senso de incapacidade gerencial, menos incompetência,
menos tirania e assim por diante. Essa era a função do grupo. Os 10 eram formados por contadores, todos eles eram contadores. Eram o logotetas, que era o termo do contador geral, o agentários, o contador que lidava com as riquezas gerais, ou mesmo era um logistiquê, ou seja, o contador que lidava com cálculos simples, mas eram todos eles contadores, ou seja, pessoas ligadas à área contábil e faziam fiscalização. Pois bem, com o passar dos tempos, esse grupo, os 10, foram se transformando em conselhos em Roma Antiga, né? Só que o conselho em Roma Antiga já não tinha essa mesma função, porque, por exemplo, você tinha um cálculo contábil ligado à função previdencial que fazia o financiamento de habitações, e as habitações eram construções do imperador. Então os imperadores faziam os termos chamados edifícios, porque eram edifícios, construções de 2, 3, 4 andares no máximo, e eram uma grande maravilha da engenharia. E no caso, essas fortalezas ou essas construções eram vendidas como se fosse vendidas à posse, né? Como se fosse um tipo de desenvolvimento do patrimônio para obter-se renda. E vendia-se à posse. Alguns termos, alguns juristas falam que vendia-se em algumas ocasiões a propriedade. Não sabemos agora distinguir a tipificação dessa questão. Só que vendia-se aquele patrimônio, posse ou propriedade, e essa forma contratual era fiscalizada por um conselho. Esse conselho foi chamado, por causa do termo edifício, de edis. Os edis eram os primeiros vereadores, por isso que o termo, eles falam mais antigo, na verdade é o de Grécia, né, de Roma, era ligado o contador aos edis. Edis e vereadores seriam a mesma coisa. E os contadores, que eram vereadores, eram os edis, né, faziam essa fiscalização em Roma Antiga, e ficou casado o termo em matéria de contabilidade e matéria de gestão pública. Quando evoluiu-se as funções públicas no século XIX, você tinha o setor da polícia ligado à vereança ou setor legislativo. Então o setor legislativo funcionava na parte de cima, na parte de baixo a polícia e ao mesmo tempo o presídio. E esses presídios funcionavam em forma de câmara. Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, só havia o presídio embaixo e em cima o setor legislativo. O termo vereança ou vereador significa zelador, administrador ou controlador. Na verdade, é uma palavra contábil, aquele que fiscaliza, porque o termo administração é igual ao termo razão, especialmente no século XIII. Então surge aí o termo vereador no Brasil para designar o contador, ou mais aquela pessoa que exerce uma função contábil pública, de fiscalização e auditoria, que zela pelo patrimônio público e que critica ou contraria as ações do executivo, da executoria de despesa, que são inadequadas com relação ao público ou à lei. Então a função do vereador se juntou com um pouco de direito, ou seja, cumprir a lei, fazer a lei, se juntou com a auditoria, fiscalizar a função e ao mesmo tempo ir contra e poder até destituir o executivo em alguns casos, né? E ao mesmo tempo a função não só de auditor, mas de zelador do patrimônio público, não de assistencialista, não de ajudador, de servidor social, não. A função dele realmente era de zelador, controlador, fiscalizador, auditor, produtor da lei. E como funcionava embaixo as câmaras de prisão, a polícia, muito próximo a algumas câmaras municipais, haviam a presença da polícia, outras não, só o presídio, e aquilo era uma coisa profunda, ou seja, no sótão, na parte de baixo, subterrâneo do setor legislativo, em cima discutia-se lei, embaixo era a penalização dos que não cumpriam as leis, dos marginais. Então ficou no Brasil o termo Câmara Municipal, porque no município ao qual se discutia as leis da vereança e a fiscalização que a vereança fazia, embaixo tinha aqueles que não cumpriam a lei. Ficou Câmara por causa disso, na parte de baixo, e Municipal, porque o vereador cuidava ou zelava do patrimônio do município. A função contábil de zelador, de fiscalizador, de auditor,
com a função também jurídica de fazer a lei e com a função política, praticamente se juntou. Na realidade, o vereador é uma função contábil, e a função jurídica vem depois, se ajunta a ela, e a função política praticamente é complemento. Mas no Brasil foi o contrário, a função política veio primeiro, a função jurídica vem no processo e a função contábil quase que não existe, infelizmente, na maioria das câmaras municipais. O que nós vemos geralmente é que muitas vezes a pessoa ganha uma eleição não pela função contábil, muito menos pela função jurídica, mas pela questão política, no sentido de amizades, e ao cumprir o papel, o mandato, não faz o que realmente a história prova, o que a técnica ordena com relação ao vereador. Então, os verdadeiros vereadores, os que eram para ser os zeladores do patrimônio, os revisores dos edifícios públicos, aqueles os quais fiscalizavam as contas e contradiziam atos errados da gestão da execução da despesa, aqueles que auditam e podem destituir o executivo quando acontece crimes, são funções totalmente contábeis. O verdadeiro vereador é o contador sem desmerecimento de quem não tenha a função ou a profissão dentro do cargo. Mas historicamente, a palavra vereança, o vereador, ela vem de um conceito derivado não da política, não de amizades, não de processos estratégicos para a vitória de uma eleição. Ela vem naturalmente e tecnicamente da contabilidade e daqueles que exerciam a profissão contábil de graça para fiscalizar, auditar, ajudar a gerenciar e também evitar os crimes públicos e controlar a tirania de alguns poderes para o bem da comunidade e a favor da eficácia do patrimônio. Então, termo vereança, vereador, é uma palavra e é uma função nitidamente contábil, não só na história, mas também no processo técnico da contabilidade. Se hoje, lamentavelmente, isso não acontece, é devido às mazelas que nós já comentamos anteriormente, tá certo? Forte abraço para vocês, espero que tenha agregado essa informação. Tenha uma excelente semana a todos aí, um forte abraço, se inscreva no canal e aguardo aí os comentários de vocês. Um abraço a todos, toda a paz e tudo bem.